Você sabia que 87% das pessoas descritas como boazinhas relatam níveis mais altos de exaustão emocional e menor sensação de respeito no ambiente de trabalho? Não é coincidência. É um padrão psicológico brutal. Quanto mais você tenta agradar, mais o mundo entende que pode te usar. E antes que você diga, mas ser bom é o certo, espere. No final deste vídeo, você vai entender por que a sua bondade pode ser exatamente o que está te destruindo e o que fazer para transformá-la em poder. Se esse tema te toca, já deixa o like, se inscreve e comenta agora. Você se considera bom ou apenas incapaz de dizer não? Agora vamos direto ao ponto. O mundo não pune a maldade, ele pune a fraqueza. E a fraqueza moderna não se disfarça com violência. Ela se disfarça com gentileza excessiva, com desculpas intermináveis, com o medo constante de incomodar. Você se tornou o voluntário permanente do sofrimento dos outros. Sempre disponível, sempre compreensivo, sempre de boa. E o preço disso é invisível, mas devastador. Cada vez que você diz tudo bem quando não está tudo bem, o mundo te reprograma para servir. A verdade é que a sociedade transformou a docilidade em virtude porque precisa de pessoas previsíveis. Gente que não desafia, não questiona, não impõe. Você não é recompensado por ser bom. Você é explorado porque é bom. E se acha isso exagero, se observe. Quantas vezes o mais esforçado do grupo ganha menos reconhecimento que o mais audacioso? Quantas vezes quem mantém o equilíbrio emocional é tratado como garantido, enquanto o explosivo é temido e por isso respeitado? O que te falta não é moralidade, é limite. Você não precisa de mais empatia, precisa de hierarquia. E essa hierarquia começa dentro de você. Enquanto você continuar acreditando que ser agradável é ser respeitado, viverá endividado emocionalmente, pagando juros altíssimos em tempo, energia e paciência. O respeito é uma moeda, e você, sem perceber, está distribuindo notas infinitas de crédito para pessoas que nunca vão te retribuir. Você financia o conforto alheio com o seu desconforto. Você garante o poder dos outros com o seu silêncio de submissão. Mas aqui vai o paradoxo. Não é o silêncio que te enfraquece, é o tipo de silêncio que você escolhe. O silêncio da covardia te torna invisível. O silêncio da autoridade, aquele que carrega certeza e limite, te torna temido e, por isso, respeitado. É sobre isso que falaremos. Como transformar o seu silêncio de fraqueza em silêncio de domínio. Pense, quantas vezes você sorriu quando queria impor respeito? Quantas vezes você engoliu um não para manter a harmonia? E o que essa harmonia realmente te trouxe? Paz ou ressentimento? A resposta a essa pergunta é o espelho do seu poder. Você já percebeu que o respeito segue as mesmas leis do mercado financeiro? Quando há excesso de oferta, o preço despenca. E o que acontece quando você distribui seu tempo, sua atenção e suas explicações de graça? Exato. O valor da sua presença cai. O respeito é uma moeda escassa. Quanto mais você fala para ser entendido, menos te escutam. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais você tenta ser justo com todos, mais injusto é consigo mesmo. Deixe-me abrir um loop que só vamos fechar no final. Existe uma forma de multiplicar o seu respeito sem precisar se impor, sem gritar, sem humilhar ninguém. Mas antes de chegar lá, você precisa entender a falência do seu banco de poder. Você trata sua atenção como um cartão de crédito sem limite. Cada vez que alguém atravessa seu tempo, você paga a fatura emocional. Cada vez que você se justifica, faz um saque de energia da sua própria conta. E sabe o que é pior? Você nunca cobra juros. A sociedade te ensinou a ser generoso com os outros e implacável consigo. Te convenceu de que o amor é sempre melhor que o temor e que o diálogo resolve tudo. Mas o que ela nunca te disse é que o diálogo só é respeitado quando existe autoridade. Sem autoridade, sua fala é só ruído. E autoridade não nasce de palavras, nasce da escassez. É o mesmo mecanismo que faz o ouro valer mais que o bronze. O ouro é raro. O respeito também. Cada vez que você tenta justificar um não,
você imprime mais moedas no mercado, e o resultado é inflação moral. Seu limite perde valor, suas palavras se desvalorizam, seu tempo se torna banal. Você cria uma economia quebrada onde todos compram sua energia, mas ninguém paga com reciprocidade. A cada favor que você faz sem reciprocidade, você está financiando o abuso. A cada explicação que você oferece sem ser exigido, você está inflacionando a própria dignidade. O respeito funciona como uma moeda lastreada em si mesmo. Se você gasta demais, sem controle, o mercado social sente e começa a te desvalorizar. Mas há um jeito de reverter isso. Um investidor inteligente sabe. O segredo da valorização está em cortar a oferta. Você não precisa gritar mais alto, precisa falar menos, e apenas quando for necessário. Cada não silencioso é uma ação valorizando na bolsa do poder. Cada limite mantido sem explicação é um investimento com retorno garantido. E a longo prazo, o respeito que parecia impossível de conquistar começa a fluir naturalmente, porque as pessoas percebem algo que não conseguem descrever, mas sentem. Você é caro. Ser caro não tem nada a ver com dinheiro. Ser caro é ter consciência do seu valor e saber que nem todos podem te pagar. O homem ou a mulher que é caro não mendiga aprovação, ele negocia presença. Ele sabe que cada palavra dita sem necessidade é uma doação de energia. E energia é capital. Capital que pode ser investido em silêncio, em foco, em construção. Então pergunte a si mesmo, quantas vezes você vendeu barato o que era raro? Quantas vezes você doou seu tempo, sua escuta, sua atenção a quem não tinha crédito com você? E se amanhã o seu respeito fosse uma moeda real, quanto você teria em caixa e quanto já deixou evaporar? É melhor ser temido do que amado. Essa frase de Maquiavel foi odiada, mal interpretada e usada como justificativa para tiranos por séculos. Mas o erro não está na frase. O erro está em quem a lê. O medo de que Maquiavel fala não é o medo físico, é o medo da consequência. E aqui está a provocação. As pessoas não respeitam a sua bondade, respeitam a clareza das consequências que vêm quando te desrespeitam. Vivemos em uma cultura onde o amor é tratado como escudo universal. Mas o amor, diz Maquiavel, é instável, condicionado, oportunista, ele depende da conveniência. Já o respeito baseado em consequência é sólido, previsível e, por isso, raro. O mundo moderno aboliu o medo das consequências. E é por isso que a autoridade desapareceu. Pais tentam ser amigos dos filhos e perdem o respeito. Chefes tentam ser legais com a equipe e se tornam invisíveis. Parceiros tentam evitar o conflito e perdem a atração. Quando o temor à consequência some, o abuso entra em cena. O paradoxo é cruel. Quem busca ser amado acaba sendo usado. Quem impõe limite é no começo criticado, mas no fim respeitado. A bondade sem fronteiras é o campo fértil do desprezo. E o desprezo é a raiz de todos os relacionamentos desequilibrados, pessoais, profissionais, políticos. A sociedade moderna te treinou para buscar a afeição dos outros, mas nunca te ensinou a controlar a sua própria aura. Você não precisa que te amem, precisa que te considerem. E a consideração nasce da previsibilidade do seu limite. Imagine um leão. Ele não precisa rugir o tempo todo para ser respeitado. Basta que o silêncio dele carregue a lembrança do que acontece quando o território é invadido. Esse é o medo simbólico, o respeito que nasce não da violência, mas da memória da consequência. Você não precisa ameaçar ninguém, precisa apenas cumprir o que promete, inclusive o silêncio. A autoridade não vem da força, vem da coerência. Quem age sem coerência tenta compensar com volume, com discursos, com justificativas. Mas o verdadeiro poder não precisa de narrativa. Ele é autoevidente. E aqui está o erro que destrói líderes, relacionamentos e reputações. As pessoas tentam convencer antes de se fazer respeitar. Querem ser amadas antes de serem temidas e acabam sendo ignoradas. Maquiavel não escreveu sobre crueldade, ele escreveu sobre eficácia. E eficácia é entender o que move o ser humano, o desejo e o medo.
Quem domina esses dois polos, domina o jogo. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que alguém hesitou antes de te desrespeitar? Essa hesitação, esse breve silêncio antes do ato, é o verdadeiro indicador do poder que você emana. Se ninguém hesita, é porque suas fronteiras estão apagadas. E ninguém respeita um mapa sem linhas. Você já reparou que as pessoas mais respeitadas em uma sala geralmente são as que falam menos? Existe algo hipnótico no silêncio de quem tem certeza. E aqui vai uma estatística curiosa. Em reuniões corporativas, indivíduos que fazem pausas antes de responder são percebidos como 40% mais competentes e 60% mais confiáveis. O silêncio, quando vem de alguém que sabe o que faz, é interpretado como poder, não como fraqueza. Mas o problema é que a maioria das pessoas foi treinada para temer o silêncio. Elas se apressam em preencher o vazio, explicar, justificar, aliviar o desconforto. E é nesse instante que perdem o respeito. O silêncio é a arma mais subestimada do poder, porque ele tem uma propriedade quase mágica. Ele devolve ao outro o peso da própria fala. Deixe um manipulador falar demais e ele se destrói nas próprias contradições. Deixe um ofensor explicar-se e ele expõe sua culpa. Deixe um ambiente te pressionar e não reaja. O silêncio se tornará o espelho onde cada um verá a própria fraqueza. Mas há dois tipos de silêncio: o silêncio de quem tem medo e o silêncio de quem domina. O primeiro é submissão, o segundo é estratégia. O primeiro pede piedade, o segundo impõe presença. A diferença está na intenção. Se você cala para evitar conflito, o mundo sente o cheiro da covardia. Se você cala porque escolheu observar, o mundo sente o peso da sua autoridade. Muitos confundem reação com força, mas o poder real está em criar desconforto no outro sem dizer uma palavra. Quando você se explica, o outro assume o papel de juiz. Mas quando você permanece em silêncio após um não, a posição se inverte. O silêncio é o tribunal invisível, onde o outro se julga diante da sua calma. Treine o desconforto do silêncio. Não corrija, não suavize, não complete as frases que lançam contra você. A pausa entre o ataque e a resposta é o momento onde o respeito nasce, porque o silêncio é o único espaço onde a força interior se torna audível. É onde o medo dos outros grita mais alto do que suas palavras. Na próxima vez que alguém te desafiar, não discuta. Apenas olhe, espere. A tensão que surgirá nesse intervalo é o campo magnético da sua autoridade se formando. Aqueles segundos de quietude valem mais do que qualquer argumento, porque mostram que você não está sob o comando da emoção. Você é quem comanda o clima. O homem reativo quer vencer o debate. O homem que domina o silêncio já venceu antes mesmo de começar. Então me diga, quando o último confronto te calou, foi covardia ou estratégia? Você já percebeu que, quando se justifica, está na verdade pedindo absolvição? Cada explicação que você oferece é uma confissão velada. Eu sei que talvez eu esteja errado. E a partir desse instante, o outro se transforma em juiz e você, no réu da sua própria vida. O mais trágico é que ninguém te colocou nesse tribunal. Você entrou sozinho. E o veredito é sempre o mesmo: culpa. Esse é o julgamento invisível que corrói a autoridade moderna. Homens e mulheres passam o dia inteiro tentando provar que são bons, corretos, bem-intencionados. Querem convencer colegas, chefes, parceiros, seguidores, até desconhecidos. Mas quem precisa provar inocência está, por definição, preso à acusação. E quem se justifica demais transmite uma mensagem silenciosa: eu não confio no meu próprio decreto. O poder não se explica, ele se manifesta. O juiz não precisa justificar a sentença, ele apenas a lê. O general não debate a estratégia com o soldado, ele ordena. E o leão, como Maquiavel diria, não precisa convencer o rebanho de que é o rei. Basta existir. O problema é que você foi ensinado a acreditar que transparência absoluta é virtude. Mas a transparência, quando mal administrada, é vulnerabilidade. Nem tudo deve ser mostrado. Nem toda decisão precisa de narrativa. A clareza sem hierarquia
é convite ao caos. A pessoa que se explica o tempo todo está sinalizando insegurança, e o mundo sente o cheiro disso. É por isso que o bonzinho é tão fácil de manipular. Ele se apressa em justificar cada limite, e quem o ouve aprende rapidamente, basta pressionar. Cada justificativa é uma brecha emocional, uma rachadura na armadura, e o manipulador é um mestre em encontrar rachaduras. Mas há uma forma de quebrar o ciclo, a resposta sem resposta. É o momento em que alguém exige explicação e você oferece apenas presença. Olhar firme, silêncio absoluto, leve sorriso. Você não entrou no tribunal. Você fechou as portas antes que o julgamento começasse. Nesse instante, o poder muda de lado. Quem cobra explicação sente o peso do próprio desconforto. O silêncio vira sentença. Aprenda a deixar o mundo sentir a ausência da sua defesa. Quem não precisa se defender cria uma aura de legitimidade. É o mesmo princípio psicológico que torna um líder confiável ou uma marca desejada. Quanto menos ela explica, mais as pessoas projetam grandeza. No fundo, não é sobre convencer ninguém. É sobre sustentar o peso da própria convicção. Porque quem se justifica demais já duvida de si. E quem duvida de si perde o direito de ser respeitado. Agora olhe para a sua vida e responda sem pressa. Em quantos tribunais você ainda está se defendendo, quando ninguém mais te acusa? Você já percebeu que o banco nunca pede desculpas por cobrar juros? Ele não explica por que sua fatura vence no dia 10, nem tenta te convencer de que é justo. Ele apenas estipula. E, estranhamente, ninguém se sente ofendido por isso. Por quê? Porque o poder se expressa através de clareza, não de culpa. Você pode aprender mais sobre respeito observando o sistema financeiro do que lendo 1000 manuais de autoajuda. O banco é o exemplo máximo de autoridade silenciosa. Ele comunica termos, não sentimentos. E quando você atrasa o pagamento, a consequência imediata. Sem gritos, sem drama. Apenas a execução do que foi combinado. Isso é poder em estado puro, a neutralidade que impõe respeito. Agora, pense na sua vida. Quantas vezes você explicou demais um limite simples? Eu não posso sair hoje porque estou cansado. Não posso te ajudar porque estou ocupado. Cada justificativa é um pedido de perdão disfarçado. E ao pedir perdão por ser coerente, você rebaixa o valor da sua própria regra. O rei não discute o decreto. O decreto é a discussão encerrada antes de começar. Mas o homem comum, condicionado a evitar o desconforto, faz o oposto. Transforma cada decisão em uma assembleia. Consulta todos, pede opinião, tenta agradar. E cada vez que faz isso, reduz a autoridade da própria voz. As pessoas não respeitam a gentileza do banco, respeitam sua previsibilidade, e o mesmo vale para você. O mundo respeita quem tem termos claros, não quem vive improvisando desculpas. Seus limites devem parecer cláusulas de contrato, não súplicas emocionais. Você não diz, eu prefiro não fazer isso porque estou exausto. Você diz, eu não faço isso. Fim. Sem tom agressivo, sem arrogância, apenas uma declaração serena de fato. O poder verdadeiro é silencioso e administrativo. Crie suas políticas pessoais. Política de tempo. Quem pode ter acesso a você e por quanto? Política de favores, quando você ajuda e quando não. Política de conflito. O que você discute e o que ignora. Quando suas decisões viram políticas, elas deixam de ser pessoais. E o que não é pessoal não precisa de defesa. O segredo é simples. O poder estipula, a fraqueza explica. E quem explica demais negocia o próprio valor. O respeito não nasce da empatia, nasce da consistência. As pessoas aprendem rapidamente o que esperar de você. E é isso que define o limite entre o respeito e o abuso. De agora em diante, pense como o banco e haja como o rei. Não peça desculpas por suas regras. Elas não são caprichos, são os fundamentos que mantêm o seu império de pé. Então me diga, quais das suas regras ainda estão escritas a lápis? E quem anda apagando as linhas do seu próprio decreto? Você já percebeu que quem te faz reagir te controla? Não importa se é um chefe, um parceiro
um comentário anônimo ou uma provocação disfarçada. Se você reage, você entrega o controle. E aqui vai um dado alarmante. Estudos em psicologia mostram que 90% dos conflitos cotidianos não são causados pelo que foi dito, mas por como reagimos ao que ouvimos. A reatividade é a coleira invisível que mantém os fortes de aparência eternamente presos. Você acha que está sendo autêntico ao explodir. Acredita que colocar o outro no lugar é mostrar poder. Mas quem domina o jogo nunca se apressa em mover as peças. Quem reage primeiro revela fraqueza. Porque a emoção que te obriga a agir é a mesma emoção que te torna previsível. E o previsível é manipulável. A verdade é que os fracos não são os que choram. Os fracos são os que precisam reagir para provar que são fortes. A raiva que você sente é apenas o reflexo do controle que o outro tem sobre o seu estado interno. Ele aciona um botão e você responde exatamente como ele esperava. E nesse momento, sua liberdade morre. A reatividade é o oposto da autoridade. Enquanto o dominado busca justificar a própria emoção, o dominante observa. Ele entende que cada provocação é uma armadilha para roubar sua energia. E o jogo é esse. O mundo te testa o tempo todo. Quer ver se você é um rei ou um servo emocional. Quer saber se tem que lidar com você ou com suas reações. Olhe à sua volta. Redes sociais vivem dessa dinâmica. Elas não te pedem opinião, te provocam até que você reaja. Cada clique de raiva é uma moeda de atenção entregue de graça. Você gasta energia, tempo e dignidade enquanto o outro lucra em silêncio. E o mesmo acontece em relacionamentos e trabalho. O manipulador quer o seu temperamento, não a sua mente. Ele quer te tirar do centro. Mas aqui está a disciplina que separa os mestres dos impulsivos, a pausa estratégica. Entre o estímulo e a resposta existe um pequeno espaço, e é nesse espaço que mora a sua liberdade. A pausa é o muro invisível onde o ataque do outro se desfaz. É o silêncio que devolve o espelho. Você não é o que sente, é o que decide fazer com o que sente. Dominar a reatividade não é virar pedra, é virar rei. O rei não responde a cada provocação, porque sabe que cada reação é um gasto de energia desnecessário. Ele protege seu tempo, seu foco e seu sangue frio como tesouros reais. Ele não permite que qualquer um tenha acesso ao trono interno. A partir de hoje, toda vez que sentir raiva ou ofensa, faça uma pausa de 3 segundos. Respire e pergunte a si mesmo: quem está no comando agora? Eu ou o provocador? Essa pergunta simples é o começo da liberdade psicológica. Porque quem controla sua reação, controla sua narrativa. E quem controla a narrativa, inevitavelmente controla o poder. Então me diga, quantas vezes por dia você entrega o cetro por impulso e nem percebe que está ajoelhando diante do inimigo invisível? Você já reparou que as pessoas realmente poderosas não parecem apressadas, nem ansiosas, nem preocupadas em serem entendidas? Elas carregam uma calma quase irritante, o tipo de serenidade que confunde quem está acostumado a ver a autoridade gritar. Essa calma é a assinatura do domínio interno. E aqui vai o dado que explica isso. Segundo estudos da Universidade de Stanford, pessoas com autocontrole emocional são percebidas como 70% mais competentes e têm 45% mais chances de ocupar cargos de liderança. Ou seja, o respeito começa dentro, não fora. O mundo externo é apenas o espelho do seu estado interno. Você acha que está sendo desrespeitado pelos outros, mas o desrespeito começa quando você duvida de si. E cada vez que você duvida, o universo te entrega provas para confirmar essa crença. A verdadeira fortaleza não é construída com muros, mas com convicção. Você se torna inabalável quando suas emoções obedecem à sua razão, e não o contrário. Marco Aurélio, o imperador estoico, comandava um império enquanto enfrentava traições, guerras e epidemias, e ainda assim escrevia em seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Essa é a essência do domínio. Não reagir ao caos, mas reorganizar o caos dentro de si.
Quem governa o próprio estado interno transforma o externo em reflexo da sua vontade. Você quer respeito? Comece controlando onde sua atenção vai. Sua atenção é o ativo mais valioso que você possui. Onde ela se fixa, sua energia flui. E onde sua energia flui, a realidade se curva. Mas o homem comum desperdiça sua atenção em batalhas que não mudam nada. Comentários, fofocas, comparações, ofensas. Ele vive emocionalmente endividado, gastando energia em guerras que não pagam juros. O mestre da fortaleza interna, por outro lado, faz o oposto. Ele investe sua atenção como um banqueiro investe capital. Ele pergunta: isso me gera poder ou me rouba energia? E se a resposta for a segunda, ele simplesmente se retira, sem drama, sem justificativa. O silêncio é o recibo da sua soberania. Pense nisso. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a presença da autoridade. É a prova viva de que nada externo tem permissão para te abalar. Quando você domina o próprio estado interno, o mundo inteiro se curva, porque percebe algo raro: estabilidade. O instável precisa de aprovação. O estável comanda o ambiente. Os antigos samurais chamavam isso de Fudoshin, a mente imóvel. É o estado de quem mantém a espada da razão firme, mesmo quando tudo ao redor desaba. É o olhar tranquilo do guerreiro que sabe: ele pode perder uma batalha, mas nunca se perderá de si mesmo. Então olhe para a sua rotina e responda honestamente: você está gastando sua atenção como um rei investe seu ouro ou como um servo gasta trocados tentando comprar respeito? Todo império começa com um decreto. Nenhum trono foi erguido com explicações, apenas com decisões. E é por isso que hoje, se você chegou até aqui, precisa entender que o conhecimento sem ritual é entretenimento, não transformação. Você já absorveu ideias, frases e conceitos, mas o que separa quem apenas ouve de quem realmente muda é uma coisa simples: o ato de selar a própria palavra. Na Roma antiga, um juramento era mais valioso que o ouro. Quem o quebrava perdia não só o respeito, perdia o direito à própria voz. Porque o poder não nasce da intenção, nasce da execução. E é isso que falta ao homem moderno. Ele fala sobre limites, mas nunca os pratica. Fala sobre respeito, mas continua se justificando. Ele quer a sensação de poder, mas não o sacrifício da mudança. Por isso este é o seu rito, não um gesto simbólico, mas uma ruptura mental. Eu sou o decreto, não a justificativa. Quando você escreve essa frase, não está digitando um comentário, está assinando um contrato com o próprio caráter. Está avisando ao inconsciente: a partir de hoje, eu falo pouco, ajo firme e deixo que os resultados defendam meu nome. Esse rito é mais do que uma afirmação, é uma inversão de soberania. Você deixa de buscar aprovação e passa a concedê-la. Deixa de ser o solicitante e se torna a fonte. O silêncio deixa de ser medo e passa a ser a assinatura da sua autoridade. As pessoas sentirão a diferença sem entender o motivo. Seu olhar ficará mais calmo, suas palavras mais lentas, seus gestos mais seguros. E isso as desconcertará, porque o mundo está acostumado com quem explica demais. Quando você cala, o ruído coletivo perde força, mas o rito também exige sacrifício. Você vai perder algumas relações, e tudo bem. O poder real filtra. Ele remove os que se alimentavam da sua passividade. Vai doer, mas essa dor é o preço da soberania. E quem não paga o preço da solidão nunca compra o direito à liberdade. De agora em diante, pratique o decreto diário. Antes de falar, pergunte: estou dizendo isso por clareza ou por medo de desagradar? Se for medo, cale-se. O silêncio será a sua espada, e cada pausa o lembrará de quem manda dentro de você. Porque o respeito não é um eco que vem de fora, é um decreto que parte de dentro, e o mundo inevitavelmente se ajusta a ele. Então me diga, quando você vai parar de pedir permissão para ser quem já é e começar a decretar a sua própria lei? O verdadeiro poder não é barulhento. Ele não precisa de palco nem de plateia. Ele é como a gravidade, invisível, mas inevitável. Tudo ao redor orbita quem tem centro.
E aqui está a revelação final. O respeito que você persegue foge de você. O respeito que você deixa de precisar te persegue como uma sombra. O homem que se justifica vive em constante instabilidade, porque cada explicação é uma oscilação no seu eixo. Ele tenta equilibrar todos os planetas da sua vida, o trabalho, o amor, a família, mas esquece que o sol do sistema é ele mesmo. Sem centro, tudo desmorona. O homem que se torna decreto, ao contrário, não reage ao mundo. Ele o puxa. Sua presença tem peso, seu silêncio tem densidade, e sua certeza cria órbita. A gravidade não discute, ela apenas age. Você não precisa anunciar que mudou, o ambiente sentirá. As pessoas que antes testavam seus limites hesitarão. Os que te subestimavam começarão a medir as palavras. A energia muda, e o mais interessante é que você não precisará fazer nada para provar. O universo respeita quem se respeita. O dinheiro, as oportunidades, as conexões, tudo flui para quem tem massa interna, para quem não vibra na frequência da necessidade. O segredo final do poder é este: parar de correr atrás do que já deveria estar te seguindo. O amor, o sucesso, o respeito. Todos são efeitos colaterais da sua estabilidade. E estabilidade é resultado de uma escolha, a de nunca mais negociar consigo mesmo. Quando a sua palavra se torna lei, o caos externo se reorganiza naturalmente. Você não precisa controlar os outros, apenas manter o próprio eixo. E quanto mais calmo você se torna, mais o mundo se curva ao seu ritmo. A maioria busca dominar o barulho, mas esquece que o poder está no silêncio que o gera. O mundo fala, você observa. O mundo reage, você decide. E nessa simples diferença de postura, nasce a distância entre o servo e o soberano. Você já aprendeu que o respeito é uma moeda, que o silêncio é a sua espada e que a reatividade é a coleira dos fracos. Mas a verdadeira maestria começa quando você não precisa mais usar nenhuma dessas armas, porque a guerra acabou dentro de você. Você se tornou o centro de gravidade, e o centro não grita, não convence, não se defende. Ele apenas atrai. Lembre-se, o poder não é conquistado. Ele é revelado no instante em que você para de entregá-lo. De agora em diante, caminhe como quem não precisa provar. Fale como quem decreta e viva como quem já venceu a guerra interna, porque o respeito não se implora. Ele é a consequência natural de quem aprendeu a ser imperturbável. E talvez, só talvez, o silêncio que você carrega a partir de hoje seja a forma mais alta de autoridade que um ser humano pode atingir.